Controle postural. O que vem na cabeça de vocês, né, quando a gente fala sobre controle postural? Se quiserem comentar aqui embaixo, vão colocando o que vocês acham sobre isso, né, o que vocês já tiveram de vivência. Para quem me acompanha, eu tenho falado um pouco sobre isso. E de uma forma bem simples, o controle postural nada mais é do que um controle bastante complexo para controlar, né, de forma simples, a nossa postura. Uma definição de equilíbrio e definição até de todas essas questões é quando a gente consegue manter, por exemplo, o nosso centro de massa, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele, o nosso centro de massa dentro da nossa base de apoio, por exemplo. É uma definição. Quando a gente pensa no controle em si postural, a gente já pensa em uma gama, em um conjunto de ativações neuronais, de ativações de ajustes, mecanismos antecipatórios, mecanismos compensatórios, sinergias musculares, estratégias. Então, é algo bem complexo. Eu já citei em outro momento, mas eu fiz um post só sobre todos os componentes que nós precisamos considerar para que o controle postural seja contemplado, né? Mas é algo complexo, mas que nós precisamos entender. E aí, conforme a gente for conversando, eu faço um fechamento com vocês, dizendo realmente qual que é o nosso olhar, né, para ele. Então, os dois principais objetivos do controle postural são a orientação e a estabilidade. A orientação nada mais é do que a relação adequada que a gente tem entre o nosso próprio corpo, né, o corpo de uma pessoa, né, de um indivíduo, em relação ao ambiente onde ele está inserido dentro de uma tarefa específica que ele está fazendo. E aí que mora a grande importância de nós fisioterapeutas estudarmos sobre isso, porque nós somos profissionais da função. Então, é muito importante que a gente entenda todo esse contexto do indivíduo, da tarefa e do ambiente onde ele está. Certo? E o objetivo de estabilidade nada mais é do que o equilíbrio propriamente dito, que é o que eu estava falando, né? Sobre a capacidade do nosso corpo de manter o centro de massa dentro da base de apoio, por exemplo, né? Das bases de apoio. Um outro conceito bastante importante que a gente tem que ter em mente, só para a gente não se perder, eu por muito tempo eu ficava pensando o que é um centro de massa, o que é um centro de pressão, e são coisas simples que nós precisamos ter em mente qual que é o significado delas para a gente não ficar boiando, né? Então, o centro de massa nada mais é do que a projeção vertical da própria gravidade, né? E nesse sentido, e o centro de pressão, ele é a projeção da força de reação ao solo. Então, a gente tem aqui uma força sendo aplicada do centro de massa e uma força sendo aplicada do centro de pressão. E quando nós temos essas duas forças iguais, equilibradas, né, enfim, alinhadas, nós temos um corpo em condição de equilíbrio. Tô vendo que tem um pessoal entrando. Boa noite para todo mundo. Fiquem à vontade para escreverem, mandarem dúvidas conforme a gente for conversando. Tá aberto o tempo todo para vocês interagirem aqui. Então, quando nós temos essas duas forças alinhadas, né, iguais, alinhadas e iguais, nós temos um corpo equilibrado, uma condição de corpo equilibrado. E aí vale a gente ressaltar, eu vou trazer algumas coisas sobre o indivíduo idoso, mas eu não vou focar no indivíduo idoso hoje, porque na quarta-feira a gente já vai fazer isso, tá? Então eu quero trazer alguns insights só para a gente ir abrindo um pouco o nosso olhar em relação a todo o complexo que é, né, o controle da postura. Então, eu até me perdi só onde eu estava falando aqui um pouquinho. Então, nós temos o centro de massa, enfim, e a gente tem que manter ele lá dentro das bases de suporte. E aí, lembrei o que eu ia falar. E aí, a gente tem uma questão bastante importante, porque o centro de massa, se ele ficar, né, se você não tiver nenhuma, ele está em equilíbrio com o centro de pressão que eu falei, e se a gente não tiver nenhuma força aqui externa agindo, esse corpo vai se manter equilibrado por um bom tempo. Se a gente pensar num objeto, né? Se a gente quiser equilibrar qualquer tipo de objeto, se não tiver nada externo, ele vai ficar ali. O nosso corpo não é diferente, né? Só que no caso, nós não somos seres estáticos.
Então, só o fato de nós estarmos respirando em qualquer posição que nós estivermos, o nosso centro de massa, ele sofre deslocamentos. Então, ele não fica o tempo todo na mesma posição. Então, se a gente pensar que nós somos seres funcionais e fazemos muitas atividades no nosso dia a dia, seja você atleta ou não, seja você uma pessoa comum, né? Pensando nos idosos agora, pode ser um idoso superativo, um idoso menos ativo, nós estamos o tempo todo nos movimentando. Então, o centro de massa desses indivíduos e de nós mesmos, ele está o tempo todo se movimentando. Então, a gente não tem como saber exatamente onde ele está. E aí, o sistema nervoso central, ele precisa usar algumas artimanhas e alguns artifícios para saber o que está acontecendo com esse centro de massa. Se ele não for capaz de identificar o que está acontecendo, a gente vai fazer, né, as nossas atividades, vai mudar de posição e a gente vai perder o equilíbrio. E o tempo todo a gente vai ficar caindo se a gente não tiver esses mecanismos de reconhecimento do deslocamento do centro de massa. E como que o sistema nervoso ele faz isso? Ele faz isso através dos sistemas sensoriais. Então, nós temos 3 principais sistemas, então todo mundo já deve ter ouvido falar deles: o sistema visual, o sistema vestibular, o sistema somatosensorial. Eles trabalham em conjunto para poder informar o sistema nervoso do que está acontecendo. Então, são receptores que vão detectar esse deslocamento, essa mudança do centro de massa, para que o corpo, né, através do sistema motor, possa agir de alguma forma para que nós não percamos o nosso objetivo, que é a estabilidade e a orientação. Tô vendo que tem muita gente aqui, querida. Obrigada, viu, pessoal, por estarem aqui. A Mari, as meninas da Thali, Carol. Obrigada, gente. Então, só retomando, a gente tem esses principais sistemas e eles precisam trabalhar em conjunto. Eles trabalham em conjunto, a gente sempre separa didaticamente o que cada um contribui, qual que é a função do sistema visual, qual que é a função do somatosensorial, qual que é a função do sistema vestibular, mas eles vão trabalhar em conjunto, não tem como um sistema só trabalhar agora e o outro. O tempo todo eles vão ficar mandando informações e o nosso corpo, ele vai pelo sistema motor, ele vai acionar a melhor estratégia que a gente tem. Oi, Mari! Mari tá aqui, Mari é uma querida colega aqui, foi da graduação, da mesma turma de graduação que eu. Então, vamos lá. Pensando nos sistemas sensoriais. Gente, podem interagir o tempo todo. Qual que é a função do sistema visual, né? Qual é o tipo de informação que o sistema visual ele fornece pro nosso controle postural, propriamente dito? Vamos lá, vamos ver se vocês mandam alguma resposta aqui para mim, para a gente tentar deixar mais dinâmico, interativo. Tem sempre um delay, né? Enquanto eu falo e enquanto vocês recebem. Bom, a gente vai falando. Então, o sistema visual, ele tem a função, né, de nos informar o sistema nervoso sobre a verticalidade, né, dos objetos, sobre a verticalidade de tudo ao nosso redor. Vocês já pararam para pensar o quanto tudo que a gente tem próximo da gente é vertical? Então, eu estou sentada aqui numa cadeira, mas eu estou olhando, eu estou num escritório / quarto da minha filha, que é o que nós temos aqui em casa. Então, eu estou olhando aqui para minha frente e tem um armário. Então, um armário é vertical, tem uma porta do meu lado esquerdo, tem uma janela. Então, muitas informações no nosso dia a dia, elas são verticais. Então, o sistema visual ele vai dar essa informação mais de verticalidade para a gente. Se alguém quiser dar alguma sugestão e dar pontuar alguma questão aqui nos comentários, fiquem à vontade. Então, essa é a principal informação que ele vai dar pra gente. Mas o sistema visual, ele costuma pregar algumas peças. Ele sozinho, ele não consegue nos informar realmente o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo clássico que todo mundo já deve ter ouvido em algum momento da vida, ou estudando na própria graduação, ou fazendo algum curso. Quando nós estamos dentro do nosso carro, parados no farol, e aí o carro do lado, o ônibus, enfim, geralmente o ônibus, ele começa a andar, às vezes a gente tem a sensação de que é o nosso corpo que está em movimento.
e não o carro do lado. Então ele prega algumas peças assim na gente. Então ele não é sozinho um sistema que a gente pode confiar perfeitamente nele. E a gente vai falar sobre algumas particularidades do sistema visual na quarta-feira, quando a gente entrar no envelhecimento, tá? A Mari colocou aqui, né? Referência espacial. Essa sensação da verticalidade, né? Onde nosso corpo está, de certa forma, né? No espaço. Então, pensando, ficou claro, assim, sistema visual? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. E aí a gente tem o sistema somatosensorial, que é um sistema bastante complexo. É um sistema cheio de neurônios, de vias neuronais e tudo mais. E é um dos sistemas mais estudados que a gente tem dentro da fisioterapia. E aí, a gente tem algumas questões bem importantes para ressaltar em relação a ele, porque existem muitos receptores no sistema músculo-esquelético que a gente precisa considerar quando a gente fala em sistema somatosensorial. E a gente tem muitos sensores, né, receptores também nos tecidos epiteliais. Que, quando a gente fala em sistema somatosensorial, as pessoas acabam lembrando somente dos receptores cutâneos, né? Esses receptores em tecidos epiteliais, enfim, e na sensibilidade ali em pés, por exemplo, principalmente para quem trabalha com indivíduo idoso. Então, o sistema somatosensorial, ele pode ser dado o nome para ele também de sistema proprioceptivo. Pode ser que você não tenha ouvido falar como somatosensorial, mas você ouve o proprioceptivo sendo falado por outras pessoas, enfim, e tudo mais. Então, a gente tem alguns receptores importantes. Um deles é o fuso muscular, né? O fuso, o que ele vai fazer? Ele vai identificar as variações no comprimento muscular. E aí, por arco reflexo ou por informações ascendentes até o sistema nervoso central, ele vai fazer essa detecção dessas variações, certo? Outro receptor bastante importante dentro do sistema somatosensorial é o órgão tendinoso de Golgi. Opa, órgão tendinoso de Golgi, falei tudo junto e embolou tudo. O que ele vai fazer? Ele vai detectar o nível de tensão no músculo. E por arco reflexo inibitório, ele vai fazer com que, né, ele detecta ali o nível de tensão que o músculo tá, e ele vai inibir esse músculo caso ele chegue no nível máximo ali de tensão. E aí a gente tem alguns receptores, muitos, né, receptores articulares, que eles vão ficar informando o tempo todo onde cada articulação está. Então, ele informa lá para o sistema nervoso central onde está cada articulação, em qual posição ela está. E temos, então, os receptores cutâneos, que são os receptores principalmente ali de região plantar, realmente, que eles vão detectar mais a pressão que a gente está, que está sendo feita na região plantar, para que ele possa detectar quais que são os deslocamentos que o centro de massa está tendo ali. Então, todas essas informações, elas são levadas para o sistema nervoso central e o sistema nervoso central, ele precisa reagir de alguma forma, que a gente vai falar daqui a pouco. Deixa eu ver que a Priscila fez um comentário. Essa percepção de verticalidade e equilíbrio seriam comandadas por áreas diferentes? Então, a percepção da verticalidade, ela são informações que o sistema visual detecta e ele informa o sistema nervoso central sobre essas informações, entendeu? Deu para entender, Priscila? Então, são receptores sensoriais que informam o sistema nervoso central de como, de onde nós estamos, né? Onde está o nosso corpo, enfim. Depois me responde se eu respondi a sua pergunta. Bom, e aí a gente passa para o sistema vestibular, que entre os três sistemas, melhor falando assim, ele é o sistema em que mais o nosso corpo pode confiar. Ele funciona como uma espécie de juiz, porque as referências que ele usa são a aceleração da gravidade e a inércia. Então, são forças que a gente não tem como desconfiar, né? Então, ele é o que vai dar uma comandada ali, ele vai dar mais referências ainda do que a gente já recebeu pelo sistema visual, do que a gente já recebeu do sistema somatosensorial.
E aí a gente tem dois principais tipos de sensores. Eu até deixei no meu roteirinho aqui tudo anotado. Eu queria até ter feito uma apresentação para vocês. Eu ainda vou descobrir como é que faz para espelhar aqui pelo Instagram, que eu ainda não descobri. Mas, né, pessoal, a gente que vem da área acadêmica, a gente gosta de uma apresentação slide e tudo mais. Então, a gente tem dois tipos de receptores principais, que são os canais semicirculares e os órgãos otolíticos, que é o trículo e o sáculo. Bom, nos canais semicirculares, a gente tem três pares, né? Então, são três canais semicirculares de um lado, o lado esquerdo, e três canais semicirculares do lado direito. E aí, ele detecta movimento, cada canal, na verdade, ele indica um plano diferente. Então, ele detecta movimentos da cabeça em todos os planos. E toda vez que a gente movimenta a cabeça para um lado ou para outro, existe um líquido bastante viscoso dentro dos canais semicirculares, que é a endolinfa, que ela tem uma inércia bastante rápida. Então, quando a gente movimenta a cabeça para um lado, essa endolinfa, por inércia, ela fica no lugar e ela faz com que as células ciliadas dentro desses canais se desloquem para um lado ou para o outro. E aí, o que acontece com o... e só um detalhe. Os canais semicirculares, eles têm o disparo igual e constante dos dois lados, o tempo todo. E aí, quando o sistema nervoso, então, né, por esses movimentos, detecta que a cabeça está sendo virada mais para um lado, o disparo para esse lado aumenta muito, enquanto o outro diminui. E é assim que ele faz essa detecção das mudanças da cabeça. E aí, os órgãos otolíticos, né, o trículo e o sáculo, eles também têm essa endolinfa e eles têm canais de cálcio, de carbonato de cálcio dentro deles, que também vão detectar as mudanças, principalmente ali para cima, para baixo e para frente, certo? Então, como o sistema vestibular, ele recebe essas informações da aceleração da gravidade pela inércia, ele consegue ser esse sistema mais aguçado, não posso dizer, mas ele consegue ser esse sistema mais fiel. É um sistema que a gente fala que funciona como juiz mesmo, porque não tem como ele usar essas forças e essas referências e dar errado, a não ser que você tenha algum déficit, alguma lesão em algum desses sistemas. E vale a pena falar que quando a gente tem alguma deficiência em algum desses sistemas, né, a gente tem a capacidade de treinar e aguçar mais os outros sistemas para tentar uma integração melhor e para tentar fazer com que o nosso paciente ele tenha um controle mais adequado. Tudo bem? Então, depois de tudo isso, né, os três sistemas eu falei que eles funcionam juntos. Os sistemas, cada hora o sistema nervoso central vai receber informação de um ou de mais de um e ele vai tentando fazer essa integração da melhor forma. E aí, uma vez que a gente recebeu essas informações, o que vai acontecer? A gente precisa ter respostas para isso. Então, eu recebi uma informação importantíssima dos três sistemas que o meu centro de massa ele está sendo deslocado e a qualquer momento eu posso cair, por exemplo, dependendo da atividade que eu estou fazendo. Então, ele vai acionar estratégias específicas para isso. E a gente tem dois tipos de ajustes principais, então, onde nós teremos respostas, né? Então, são os ajustes posturais antecipatórios e os ajustes posturais compensatórios. Os próprios nomes já são super fáceis de entender, até para quem não é da área, como a Priscila, que é neuropsicóloga e está aqui acompanhando a gente. Então, os ajustes antecipatórios nada mais são do que os ajustes que nós temos antes de iniciar um certo movimento, uma certa atividade. Então, é uma pré-programação que ao longo da nossa vida nós vamos guardando dentro da nossa memória. E diante de todas as vivências que a gente tem, as experiências que o nosso corpo passa, a gente guarda essas vivências, guarda essas memórias e a gente aprende, o nosso corpo aprende a se antecipar ao movimento. Então, pensando nos idosos, né, que é o nosso público-alvo aqui, então se ele precisa levantar de uma cadeira, se ele precisa subir uma escada, se ele precisa andar num metrô, se ele precisa pegar o transporte público, um ônibus, então tudo isso, ao longo da vida dele, ele foi se ajustando e o corpo dele aprendeu a se antecipar. Então, ele já se prepara para o que pode acontecer
para as alterações do centro de massa e deslocamento desse centro de massa que vão acontecer no corpo dele, para que ele não caia. E a gente tem os ajustes compensatórios, que o próprio nome já diz, ele vai compensar frente a uma perturbação. Dependendo da perturbação que a gente tiver, se for mais fraca, mais forte, a gente vai ter um tipo de resposta diferente. E, no geral, as respostas descritas que a gente tem na literatura são 3 tipos de estratégias, que quem é da fisioterapia já ouviu falar disso alguma vez na vida, mas é sempre bom a gente reforçar e relembrar, que são a estratégia de tornozelo, a estratégia de quadril e a estratégia do passo. No geral, a gente sempre tem essa sequência de recrutamento, mas dependendo do nível de perturbação, né, que você sofrer, você pode ir direto para uma estratégia como a estratégia de passo, você nem passa pelas outras, e a gente vai falar sobre particularidades dessas estratégias na quarta-feira, quando a gente falar do envelhecimento do controle postural. Então, quando a gente tem a estratégia do tornozelo, ela tem uma sequência de ativação muscular própria dela, que é uma sequência de ativação muscular distal para proximal. O que isso quer dizer? Quando você aciona a estratégia do tornozelo, você aciona a primeira musculatura de tornozelo, na sequência a musculatura de quadril e na sequência a musculatura de tronco. Então, dependendo da perturbação, se ela for para frente ou se ela for para trás, você vai recrutar a musculatura anterior ou a posterior. Um exemplo seria, uma pessoa está atrás de você, te empurra para frente, você vai recrutar toda a musculatura posterior. Então, você começa ali recrutando gastrocnêmio, isquiotibiais e paravertebrais. Se for ao contrário, a gente recruta toda a parte anterior para se ajustar. E quando a gente passa, então, por uma perturbação um pouquinho maior, aí tem a estratégia do quadril, que é acionada, e nessa estratégia a gente tem a sequência de ativação, a sinergia muscular, ela já é diferente, não é distal proximal, vai ser uma sinergia proximal distal. E quando nenhuma dessas estratégias ela é eficiente, a gente vai direto para a estratégia do passo, porque a gente precisa, o nosso centro de massa se deslocou tanto para fora dos nossos limites de estabilidade que a gente precisa dar o passo para corrigir esse deslocamento. Então, todas essas informações que a gente está conversando agora, elas vão ser bastante importantes para a gente compreender muita coisa na quarta-feira, quando a gente falar sobre envelhecimento do controle postural. E aí, gente, eu vou fazer um parêntese hoje, para quem está no meu canal do Telegram, não o da Masterclass, o Larissa Viveiro. Hoje eu compartilhei com todos que estão lá um áudio bem interessante sobre essa questão dos ajustes. O quanto a gente consegue aplicar toda esses conceitos em qualquer momento e com qualquer paciente. Estou vendo que a Thali entrou também, lá da Thali, né, que eu falei. Então, a gente consegue aplicar esses conceitos independentemente de a gente estar trabalhando com idosos, ou de a gente trabalhar com gestantes, que é o caso delas, ou a gente trabalhar dentro da própria gerontologia. Se a gente for avaliar um idoso que não tem queixa nenhuma de equilíbrio, não tem histórico de quedas e tudo mais, mas ele chega com qualquer outro tipo de queixa, que no caso, esse parêntese que eu vou falar para vocês, foi uma paciente que chegou com dor pra gente, a gente consegue usar tudo isso, porque controle postural é controle motor, e controle motor é o que a gente trabalha o tempo todo, nós somos fisioterapeutas, certo? Então, o que aconteceu? Rapidamente, para vocês entenderem. Eu supervisiono as alunas de especialização em gerontologia, lá do Hospital das Clínicas, em uma ILPI, uma instituição de longa permanência para idosos. E uma das alunas, ela tá até aqui, eu acho que é a Dani, né? Estavam com dúvidas sobre o que a gente poderia avaliar, como que a gente poderia identificar qual que seria a causa da dor da paciente. E a paciente, de 80 e poucos anos, ela chegou com uma dor lombosacra do lado direito que irradiava para toda a parte lateral da perna até joelhos. Na verdade, do quadril até o joelho, né? E aí, ela tinha algumas questões bastante importantes e visuais. Então,
A dor aumentava, quando ela relatou pra gente que a dor era o tempo todo, ela tinha dor o tempo todo, não passava por nada, e aumentava quando ela precisava agachar para poder guardar roupas no armário dela, que é um armário baixo, não é um armário que fica na parede, é como se fosse aquelas cômodas, né? Então ela precisa agachar para poder colocar toda a roupa dela, quando vem da lavanderia, enfim. E a primeira coisa que a gente ficou curiosas, né? Nós ficamos curiosas para observar foi realmente essa função de agachar. Então a gente pediu para ver toda essa função e aí a gente ficou também curiosa para ver como que ela andava. A gente observou a marcha dela e daí o que chamou muita atenção, não foi nem tanto no agachamento, mas chamou muita atenção na hora que ela foi andar, que ela tinha e tem, na verdade, né, uma antipulsão pélvica bastante importante. E a gente ficou pensando o quanto que isso não estava influenciando de alguma forma essa questão da dor que ela estava apresentando. E aí a gente usou bastante esse conceito dos ajustes antecipatórios para conseguir compreender algumas coisas. E a partir do momento que a gente pediu, por exemplo, um apoio unipodálico para ela, que já que na marcha a gente viu que ela tinha essa antipulsão pélvica bastante importante, a gente pediu para que ela ficasse em apoio unipodálico, porque a marcha nada mais é do que vários apoios unipodálicos o tempo todo. Então a gente pediu para que ela ficasse nesse apoio e quando ela apoiava a perna direita, que é o lado da dor, ela conseguia até se manter equilibrada. E ela não deslocava muito o tronco, era deslocamento mais de quadril. E quando a gente pediu para ela fazer o apoio na perna esquerda, aí que a gente viu toda a complexidade dos ajustes dela. Então ela demorou, ela me fugiu a palavra que eu queria falar para vocês. Ela hesitou por 4 vezes. Então ela tentou tirar a perna do chão, do apoio 4 vezes. Na 4ª vez que ela conseguiu, precisou apoiar na gente. E o deslocamento ele era complexo, porque ela tinha deslocamento de tronco, tinha deslocamento ali na região de quadril e ela mal conseguia se achar para recrutar algum tipo de musculatura ali em pés. E tornozelos, por exemplo. Então, para que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque a gente não precisa, de fato, ter um paciente caidor para a gente poder compreender essas questões dos ajustes ou para a gente abordar essa questão dos ajustes com os nossos pacientes. Pelo contrário, a gente precisa compreender toda essa questão de ajustes antecipatórios em qualquer movimento, em qualquer tipo de queixa. E o mais importante, por exemplo, nessa paciente que eu nem discuti com a Dani que estava aqui, e acho que ela deve estar ainda, o mais importante é que é uma paciente que, embora não seja uma paciente caidora, não veio relatando isso pra gente, o que a gente pode avaliar, mesmo ela vindo com uma queixa de dor, a gente já viu que o controle postural dela não está funcionando adequadamente, então eu preciso intervir. Então, eu precisei avaliar o controle postural dela de alguma forma e eu preciso intervir, porque é uma paciente que a qualquer momento ela pode sofrer algum tipo de queda, né? E a gente vai abordar um pouco mais sobre queda na 4ª-feira, só relembrando vocês. Então, só para a gente retomar, então a importância de a gente compreender o que são esses ajustes, como eles funcionam, em qual momento, né, que a gente precisa observar ou não. E ajuste antecipatório, ele vai muito além de a gente fazer algum tipo de teste, por exemplo, para pedir para o paciente levantar o braço para ver se ele consegue se ajustar previamente, por exemplo. Então, ajuste antecipatório, a gente precisa avaliar em qualquer tipo de função. Trazendo para o nosso lado das quedas, se é um paciente que ele tem medo de cair, nunca caiu, e ele tem medo de cair enquanto anda, eu preciso avaliar como está a marcha dele. Se eu detectar alguma alteração, eu preciso olhar para esse apoio unipodálico. E não é olhar para esse apoio unipodálico como a maioria das pessoas olha, que é para ver se tem força de glúteo ou não. É um apoio que a gente precisa ver. Acabei de falar sobre esse exemplo da paciente. Ela hesitou 4 vezes até conseguir tirar o pé do chão. Nessas 4 vezes que eu estou observando ela tentar tirar o pé do chão, o que está acontecendo? Qual músculo ela está recrutando? A gente não acabou de falar sobre algumas estratégias compensatórias, essa sinergia mesmo distal proximal aconteceu na hora que ela apoiou o pé dela no chão?
E uma das frases até que a Dani falou para mim hoje foi: Lari, eu não consigo olhar e ver tudo isso que você está me falando que você olhou. E isso é prática, isso é tempo, isso é a gente é, treinar. Não tem outra forma de a gente conseguir olhar. Eu, por muito tempo, tive dificuldade. Até hoje, eu não tem várias vezes que eu não consigo olhar e já detectar. Mas a gente tem alguns artifícios, algumas artimanhas que conseguem nos ajudar. Uma das formas que eu até sugeri para a Dani foi a gente fazer, se a paciente autorizar, fazer um vídeo. Lembrando que esse vídeo não vai ser para divulgar em nenhum meio, nem na rede social, é um vídeo para nós fisioterapeutas, estudarmos o caso da nossa paciente. Então, eu vou pegar esse vídeo, eu vou colocar no meu computador e eu vou ficar analisando, eu vou colocar em câmera lenta, eu vou tentar entender qual músculo está entrando, qual músculo não está entrando, o que está acontecendo, o que eu posso melhorar, qual articulação está se movimentando mais, qual está movimentando menos. Então, é um trabalho bastante complexo e que a gente se acomoda muitas vezes e a gente não faz isso. E não faz, não é porque a gente não, ninguém nunca falou isso pra gente em algum momento. Pode até ser que ninguém nunca falou isso pra você, mas mesmo você tendo esses conhecimentos, você deixa um pouco de lado por acomodação. O dia a dia vai passando, mais um paciente, mais outro, e daí você se vê às vezes perdida, sendo que você mesmo às vezes pode ter a solução, que é sentar, né, na cadeira e estudar. Deixa eu ver. A Ju colocou aqui ótima visão, avaliação, obrigada. A gente tem que expandir, né, o nosso raciocínio para entender a complexidade que é tratar de um outro ser humano. E o Augusto colocou perfeito, a avaliação do controle postural do mecanismo de ajustes posturais não fornece informações importantes para traçar adequadamente o tratamento, com certeza. Então, se a gente conseguir aplicar todos esses conceitos em todos os nossos pacientes, independente da área que você está, aqui a gente está focando em idosos e é esse público que eu trabalho e é com esse público, é com esses fisioterapeutas que trabalham com esse público que eu quero, né, reportar, mas vale a pena a gente ter, para quem não é da nossa área de geronto, para a gente poder ampliar um pouco mais a nossa visão e a gente consegue, tendo esses conhecimentos, atender qualquer público, né, qualquer paciente. Bom, deixa eu só ver o que eu tinha me programado para falar na sequência, para eu não me perder. Bom, basicamente, do que eu anotei para a gente conversar hoje era isso. E aí, a minha mensagem era essa que eu queria deixar para vocês, né? Eu até deixei uma frase que eu escrevi aqui, né? Que tudo isso é importante para compreendermos o movimento como um todo e não somente o equilíbrio em si. Tá bom? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, agora, a hora é essa. Me mandem aqui nos comentários. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma a gente criar essa nova visão, se vocês não tinham ela antes, ou mesmo reforçar e relembrar sobre todos esses conceitos, porque é bem o que eu falei para as meninas hoje de manhã, lá na especialização. A gente se acomoda, então fiquem com essa mensagem, né? Não deixem com que os fisioterapeutas dentro de vocês se acomodem com toda essa situação. Um outro parêntese que eu posso fazer aqui é que dentro da nossa área da gerontologia, nós temos tanta riqueza de tanta coisa que a gente pode fazer, de tantos tipos de pacientes que a gente pode atender, que nós precisamos ficar atentos, porque isso é pouco falado, né? Esse conceito do controle postural, muitas vezes ele é pouco falado dentro da própria graduação, e dependendo da especialização que você faça, ele é pouco falado também. E o quão rico pode ficar os nossos atendimentos com todo esse conhecimento. Eu percebo, isso foi uma coisa que eu falei com as meninas, né? Eu percebo que às vezes nas redes sociais, né, a gente acaba não falando muito sobre toda essa questão, essa complexidade de controle motor, controle postural, e a gente acaba vendo muitos colegas compartilhando vídeos de treinamento e tudo mais, e um monte de gente super ficando feliz, que legal, uma ideia aqui, outra ideia ali. Eu acho super bacana. Embora não seja legal pelo nosso
aconselho, né, postar vídeo dos pacientes e tudo mais, mas é bacana você ver, né, outros colegas atendendo, você tem ideias, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado a partir do momento que a gente não cria raciocínio clínico. A partir do momento que eu olho um vídeo desses, nossa, que legal para fazer para o meu paciente, só que daí eu não julgo o que o meu paciente precisa. E a grande questão é que dentro de equilíbrio a gente pode fazer muita coisa, mas a gente tem que saber o que o nosso paciente precisa. Então, o que eu quis trazer aqui foi isso, os fundamentos do controle postural, fundamentos, conceitos, para que a gente consiga entendê-los separadamente e na quarta-feira a gente consiga fazer a ligação deles com o envelhecimento. Então, fato é, já adiantando a live de quarta-feira, que com o envelhecimento todos os sistemas eles sofrem algum tipo de perda. E é interessante com que a gente fazer com que nós fisioterapeutas possamos treinar tudo, porque tudo está em déficit, em queda, é importante. Mas para aquele idoso que é caidor e que já apresentou outras quedas, a gente tem algumas coisas que nós podemos pontuar com mais precisão. E dentro disso tudo que nós conversamos aqui dos sistemas sensoriais, se eu vejo que o meu paciente ele não consegue integrar adequadamente o sistema vestibular, por que eu vou ficar focando só no visual? Certo? Ou por que eu vou ficar treinando tudo de todos e sem ter uma atenção especial para o vestibular necessariamente, né? Então, tudo isso a gente precisa parar para pensar. E é o tal da frase, né? Não existe receita de bolo. Eu acho que na fisioterapia, enfim, nas áreas da saúde não existe receita de bolo. Pode ter até um protocolo aqui, outro protocolo ali, mas nem tudo vai funcionar para todos os seus pacientes. Certo? Bom, eu tô vendo aqui que a Tayane colocou raciocínio clínico e planejamento do tratamento é a base do resultado, com certeza. Para a gente entregar resultado para o nosso paciente, a gente tem que sentar na cadeira, olhar no nosso computador, estudar e entender realmente o que ele precisa, né? E fazer essas conexões da avaliação para o tratamento, porque senão a gente avalia um monte de coisas, se a gente não sabe interpretar e não sabe o que quer dizer aquilo lá, é mais fácil nem avaliar. Então, o paciente veio, né, com um histórico de quedas, você vai lá e treina equilíbrio. E de repente você vê que um dos fatores relacionados para a queda dele não era nem equilíbrio, era o comportamento dele que estava inadequado e o equilíbrio estava excelente. Então, tudo isso é importante. Bom, a Jus Mondardo colocou aqui, muito bom, parabéns, sou especialista em gerontologia também, realmente acabamos nos acomodando e é muito bom lives assim, pois nos estimula a cada dia. Muito obrigada, viu, Ju, por estar acompanhando. Obrigada a todo mundo que conseguiu vir e estar aqui. A Mariana Trivinho, minha amiga querida, colocou aqui, temos que dar ênfase sempre ao déficit. Sim, é importante a gente dar ênfase ao déficit, mas eu colocaria aqui, Mari, que a gente tem que buscar a causa sempre do problema, né? Então, a gente olha o déficit, mas buscando a causa. E a partir do momento que a gente busca a causa, a gente resolve o problema do nosso paciente. Se a gente não buscar a causa, que foi até o que aconteceu hoje de manhã, eu conversei bastante com a Dani, não sei, Dani, se você estiver aí ainda, me dá um tchauzinho aqui. A gente conversou bastante sobre isso. E a Dani estava um pouco sem uma luz ali no final do túnel sobre o que fazer, e é normal, natural isso acontecer. Quem nunca ficou pensando, o que eu faço com o meu paciente? Né? Na frente do paciente a gente tem que manter, né, a pompa, dar confiança para ele, mas quantas vezes a gente não voltou para nossa casa depois de uma avaliação, ou depois de começar a atender o nosso paciente e não falou, poxa vida, o que eu vou fazer? O que eu preciso olhar, né? Então, é nessa hora que a gente começa a descobrir as coisas. E foi isso que a gente conversou. Porque a Dani, ela me falou bem essa frase, eu tô focando na dor dela, tô focando na queixa. E a gente não tava ainda, a gente não tinha tido esse espaço ainda de discussão mais profunda, e hoje a gente teve, foi muito legal. A gente não tinha tido esse espaço para realmente discutir qual que era a causa. E aí, quando a gente trata só a queixa, a gente não resolve. E é o que estava acontecendo. Então,
reflitam o quanto que isso não acontece no nosso dia a dia e o quanto é bem o que a gente conversou aqui, o quanto que a gente acaba se acomodando muitas vezes e não buscando sair disso, né? E eu arrisco dizer uma outra acomodação que acontece muito com a gente, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com algum de vocês também, que é essa questão de o indivíduo idoso, principalmente quando o assunto é queda. Você começa a atender o paciente, ele veio porque ele estava com medo de cair, ou ele já tinha sofrido uma queda sem muita consequência, e aí você começa a atendê-lo, tá melhorando, e de repente vai lá e tem outra queda. De repente, daqui 2 meses, outra queda. Aí você pensa, mas é idoso, tá difícil mesmo, queda é multifatorial, então normal isso acontecer, né? E aí você vai se acomodando nesse pensamento também. E não tem que ser normal, não pode ser normal, pelo contrário. Se a gente souber, tudo bem que até um post recentemente que eu fiz, eu falei muito sobre essa equipe que precisa funcionar, familiares, idoso e fisioterapeuta. Então é uma equipe, todos temos que trabalhar em conjunto. Fato é que se a gente der uma orientação, o paciente não fizer, a gente foge um pouco do nosso controle. Mas não pode ser normal a gente pensar, é idoso, né? Caiu de novo. E não, a gente tem que se questionar, o que está acontecendo? Qual é a parte do meu trabalho que eu não estou fazendo direito? Qual é a parte do meu trabalho que eu estou falhando? Porque pode, de fato, ser uma falha nossa, ou pode ser uma outra falha de comunicação, pode ser uma falha de realmente aceitação do paciente. Tudo isso a gente tem que pontuar e colocar na balança para ver qual o caminho melhor que a gente vai tomar. Bom, e a Taine colocou aqui, focar uma coisa de cada vez, né? Em relação ao que, Thay? Em relação ao treinamento, porque algumas coisas a gente precisa fazer integradas, né? Então tem coisas que a gente não consegue treinar uma de cada vez separadamente. Geralmente a gente faz de forma integrada. O que eu quis dizer mais no treinamento era só de não fazer tudo só por fazer, ou aí equilíbrio, vou fazer tudo. Então, ter consciência do que a gente está fazendo. Foi mais nesse sentido que eu quis pontuar. O Augusto colocou aqui, parabéns, está sendo muito interessante ver tantos profissionais contribuir para ampliarmos e compartilhando saberes, sobretudo contribuir para o raciocínio clínico em geronto. Obrigada, Augusto, obrigada a todo mundo que está aqui. Bom, Mari colocou, sempre visão ampla, conectar sistemas. E a Ju, muito esclarecedora, mas essa live sempre aprendo muito com as suas explicações. Ai, gente, obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que veio. Compartilhem com quem vocês puderem. Quem tiver lá no grupo, né, na verdade, da Masterclass, lá no Telegram. A Tayane colocou aqui, quando existem muitos déficits, como você disse. Perfeito. Então é isso, gente. Vou dar uns recados, deixa eu só ver que horas são já, para não me perder aqui. Então, só lembrando, nossa Masterclass, então, para quem não fez inscrição ainda, vai ser dia 23 de setembro, às 8 horas da noite. A gente vai falar bastante sobre todos esses conceitos, só que a gente vai focar mais na avaliação do equilíbrio. Tá bom? A Masterclass é como avaliar o equilíbrio do idoso. Então, o que a gente precisa considerar para avaliação? Qual o melhor teste para a gente escolher? O que cada teste mostra para a gente? Como que a gente deve interpretar cada um deles? Espero que vocês possam estar presentes. Compartilhem com quem vocês considerarem que seja válido, seja importante, alguma amiga, amigo que trabalha em geronto e que precisa dessa informação. E qualquer dúvida, me escrevam, me mandem direct ou me mandem e-mail pelo contato@larissaviveiro.com.br e estamos aí. Obrigada a todo mundo, um forte abraço, uma ótima semana e a gente se vê quarta-feira. Tchau, pessoal!